3 dias atrás, no dia 2, completou-se 1 ano do falecimento do ex-presidente da República e ex-senador Itamar Franco. Ao mesmo tempo, estamos comemorando os 18 anos de Plano Real, nascido exatamente sob a égide daquele presidente. Acho muito importante lembrarmos, ainda que singelamente, os 2 acontecimentos. Primeiro, de respeito, de carinho, de afeto, pela memória de Itamar Franco. Segundo, de alegria pelo êxito dos 18 anos do Plano Real. O período mais longo estabelecido por uma ideia que começou com Itamar e que vem passando por Fernando Henrique, por Lula e pelo atual presidente, levando o país para um rumo até não conhecido de serenidade, de continuidade e de respeitabilidade por parte da sociedade. Não há dúvida que o Itamar Franco exerceu a presidência da República num dos períodos mais difíceis da nossa história. Eu fui líder do seu governo nesse Congresso, nessa casa, e tive participação na responsabilidade da condução de medidas corajosas e difíceis que foram necessárias a serem tomadas para melhorar a história desse país. O objetivo do Plano Real foi cumprido plenamente e as suas conquistas pertencem à história. A inflação crônica nunca mais se verificou e a economia, desde Itamar Franco e o Plano Real, permanece estabilizada. Uma façanha que muitos governos anteriores tentaram, mas sem êxito. Ou êxitos eventuais que se perderam em muito pouco tempo. Desde meados das décadas de 80, diferentes governos tentaram lançar um conjunto de medidas, conhecidas como pacotes econômicos. O Plano Cruzado 1 e 2 do presidente Sarney. Quem não se lembra da emoção, da alegria, da figura emocionante do ministro Funaro e do triunfalismo, da emoção e da alegria que comovia o Brasil na época do Plano Real. Foi um grande projeto que deu certo, mas nós, os políticos, não tivemos a competência e a capacidade de fazer os reajustes necessários para que ele fosse adiante. E por causa de uma eleição que se avizinhava, e ganhamos a eleição em todo o Brasil, mas perdemos o processo, porque perdemos a fórmula de conduzir e fracassou o Cruzado, e veio o Cruzado 2 e fracassou o Cruzado 2. E veio o Plano Bresser, feijão com arroz, e fracassou o Plano Bresser em 1987. E veio o Plano Verão,
em 88 e 89, e também não deu certo o Plano Verão. E veio o Plano Collor 1, em 90, o Plano Collor 2, em 91. E quem não se lembra do início, do impacto que causou, desde o fato de terem confiscado a moeda, até a expectativa que a figura, de um modo especial, da ministra Zélia impunha a todos nós, mas que lamentavelmente não deu certo. Vice-presidente de Collor, Itamar assumiu a presidência com afastamento determinado por essa casa do presidente eleito e recebeu a economia absolutamente desarrumada, a economia e a política. O impeachment gerou uma confusão enorme na política brasileira. Partidos como o PT, por exemplo, que tinham perdido a eleição por milésimos pouco tempo antes, se alinhavam numa linha eleitoreira e não podiam admitir que um projeto de um presidente intermediário de fechamento de trabalho de ano pudesse trazer o plano que eles desejavam para si. Foi nesse cenário que Itamar teve a coragem de bancar uma nova e radical mudança na política econômica. O então ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, de grande prestígio no mundo intelectual, foi surpreendentemente para muitos, incompreensivelmente para tantos, levado para o Ministério da Fazenda. E nesse cargo, com a força do presidente da República, Itamar Franco, foi coordenada a Comissão de Economistas e Técnicos, formada, entre outros, por André Lara Rezende, Pércio Arrida, Winston Fritz, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Baixa e muitos outros. Essa equipe ficou encarregada de confeccionar um novo e definitivo plano econômico, o Plano Real. Alguns desses profissionais já haviam trabalhado em planos anteriores e dispunham de experiências para propor novas medidas. E, ao mesmo tempo, evitar que erros nas medidas econômicas abortassem como abortaram os projetos anteriores. Todos eles tinham um profundo conhecimento da economia nacional e estavam conscientes da responsabilidade que assumiam. No dia 1º de agosto de 1993, entraram em vigor as primeiras medidas do Programa de Estabilização, reunidas no Programa de Ação Imediata. O Programa de Ação Imediata foi o início do Plano Real. Essa primeira etapa do plano preparou o cenário para as novidades posteriores. O processo demandou tempo. Mais do que tempo, demandou coragem política. Mais do que coragem política, demandou firmeza. E ele foi estabelecido de uma maneira fantástica, de um diálogo e de um respeito mútuo entre o Executivo e o Congresso Nacional. Foi preciso cortar gastos públicos. Foi preciso recuperar receita através do combate à sonegação. Foi preciso praticar austeridade nas despesas. Foi preciso promover ajuste nos bancos estaduais. Foi preciso redefinir funções dos bancos federais. Até privatizações.
no setor petroquímico, siderúrgico e fertilizantes. Em 27 de maio de 1994, veio a segunda fase. A segunda fase do plano. A criação da Unidade Real de Valor, URV. Uma espécie de ponte para a implantação da nova medida, o real. Foi exatamente o que faltou ao se criar o Plano Cruzado. Uma fase de ligação, de complementação, de adaptação entre a velha e a nova moeda. A URV foi implantada em 1994, em maio. E através dessa URV, estabelecida pela medida 434 de 30 de junho de 1994, preparou o país para a nova moeda, o real, para o novo plano, o plano real. Com êxito completo do real, Fernando Henrique acabou escolhido por Itamar como candidato do governo para a sucessão presidencial. Quando Fernando Henrique saiu para as eleições de abril de 94, assumiu em seu lugar, no Ministério da Fazenda, o diplomata e jurista Rubens Recupero. Na opinião de Itamar, o ministro Recupero foi o sacerdote do Plano Real. Mais até do que Fernando Henrique Cardoso, segundo Itamar. A luta no Congresso. O Plano Real enfrentou a oposição ferrenha do PT quando chegou ao Congresso. O principal partido oposicionista, ainda distante do pragmatismo demonstrado quando chegou ao poder, não deu tréguas. Denunciou o plano como eleitoreiro e votou contra a sua aprovação. A sociedade brasileira, contudo, já sentia os efeitos imediatos das novas medidas e apoiou maciçamente a estabilidade decorrente do Plano Real. Em maio de 1993, quando começou a primeira etapa do Plano Real, a inflação de preços acumulada em 12 meses já estava em 1.348%. Eu repito, me perdoe, mas é importante que eu repita. Em maio de 1993, quando começou a primeira etapa do Plano Real, a inflação de preços acumulada em 12 meses já estava em 1.348%. Em julho de 1994, um ano depois, e com a nova moeda em vigor, a inflação foi cerca de 3%. É importante que eu repita. De 1.348 a inflação dos 12 meses de 93, com o Plano Real, em julho de 94, com a nova moeda, ela baixou para 3%. Toda a base monetária foi mudada de acordo com uma paridade estabelecida. 2.750 cruzeiros para R$1. Essa foi a grande mudança. Cada 2.750 cruzeiros, depois da URV, valeu R$1. Enfim, aprovamos a nova política econômica sem negociar cargos.
Eu era líder desse governo. O Plano Real foi votado nesse Congresso. Foi debatido, analisado, discutido. Os ministros vieram 3, 4 vezes por dia debater em comissões, em plenário, em reuniões estaduais. Ampla discussão, amplo debate. E essa casa votou. Eu desafio que alguém tinha falado em um cargo, em um favor, em uma vantagem, em uma concessão a qualquer parlamentar, a qualquer político ou a qualquer partido, para votar o plano. Medidas as mais radicais, transformações as mais impressionantes. O Congresso votou com consciência, votou com determinação, votou com liberdade. Em nenhum momento votou sob pressão, sob coação. Não houve troca-troca, não houve absolutamente nada. Foi votado abertamente nessa casa. Assim foi votado o Plano Real. Infelizmente, querida presidente, esse jeito de fazer política, essa prática de relacionamento entre governo e Congresso, essa negociação se tornou habitual. Tanto que o ministro de Estado não se constrangiu de vir a público e admitir que o governo concedeu um cargo da maior importância a um político em troca do apoio desse político ao candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Aqui é preciso esclarecer, especialmente aos mais jovens, que esse troca-troca não é obrigatório. Não se trata de uma prática natural da política. Infelizmente, é a forma de fazer política de alguns políticos. A governabilidade é necessária. Uma administração precisa conquistar e manter maioria no parlamento. Mas essa relação deve se pautar por limites éticos em respeito ao povo e à democracia. Isso aconteceu naquela época. Isso aconteceu no governo Itamar Franco. Isso aconteceu na implantação do Plano Real. A imprensa está aí.